Caros espectadores da tragédia humana, a paciência é uma arte, uma dança entre o tempo e a dor. Aprendi a esperar, a observar as sombras que se movem ao meu redor. Cada segundo se arrasta como uma lâmina afiada, cortando lentamente a ilusão de controle que os poderosos acreditam ter. Eles pensam que a paciência é fraqueza, mas na verdade, é a armadura que vestia ao longo dos anos. Enquanto eles se perdem em seus próprios egos, eu me torno a tempestade que se aproxima, silenciosa e inevitável. As humilhações e traições que enfrentei não foram meros obstáculos, mas lições cruciais. Cada gargalhada nas minhas costas, cada olhar de desprezo, cada palavra amarga, alimentaram uma chama que eu mantive acesa. A resiliência não é apenas um escudo, é o fogo que forja um novo eu. Eles nunca souberam que, enquanto me viam como um palhaço, eu me tornava um artista, pintando a tela da minha vida com as cores da dor e da solidão. Mas chegou um momento, um instante brilhante, quando percebi que a tolerância não é sinal de fraqueza, mas de uma força que muitos não compreendem. O limite da paciência não há um ponto de ruptura, mas um espaço de transformação. Quando a dor se torna insuportável, é aí que a verdadeira mudança começa. E eu sou a prova viva disso. O tempo para a mudança se esgotou, e o que antes era um eco distante agora se torna um grito ensurdecedor. As engrenagens do destino se movem devagar, mas quando elas giram, não há como detê-las. O que eles não perceberam é que cada momento de silêncio que eu vivi foi uma preparação, uma construção silenciosa de um monumento à minha determinação. O relógio deles está se esgotando, e a paciência que eles confundiram com fraqueza agora se transforma em um rugido de indignação. Aqueles que estão no poder acreditam que podem ignorar os sinais, que podem continuar a dançar sobre as cinzas da desumanidade sem consequências. Eles se tornam vulneráveis, como castelos de cartas prestes a desmoronar. Cada olhar desdenhoso, cada ação impune, cria fissuras em suas fundações. Ignorar as advertências é um jogo perigoso, e eu sou o dealer de um novo baralho. A ilusão da invulnerabilidade é uma miragem, um jogo de sombras que encobre a realidade crua. O poder é um veneno que corrói a alma, e aqueles que se alimentam dele não veem a tempestade se formando até que seja tarde demais. Eu sou a tempestade, e venho para varrer suas ilusões, para mostrar que o verdadeiro poder reside naqueles que, como eu, se levantam das cinzas da humilhação. A solidão tem um gosto amargo, mas é na solidão que encontrei minha força. Cada passo solitário que dei foi um passo em direção a um futuro onde a dor se transforma em poder. A escuridão me abraçou, e eu aprendi a dançar com ela. Assim, a vulnerabilidade que eles tanto desprezam se torna a minha arma mais poderosa. No silêncio, eu me tornei o eco da resistência. E agora, quando o tempo deles se esgotou, eu não sou mais um espectador. Sou o artista, o provocador, o agente de mudança. A paciência deu lugar à ação, e a escuridão se tornou minha aliada. Eu não sou apenas um produto da minha dor, sou a manifestação da justiça que se ergue da poeira do desprezo. Eles pensaram que podiam me quebrar, mas eu sou a tempestade que vem para reescrever essa história, e a história que eu conto será marcada pelo poder da minha transformação. O poder, esse grande ilusionista. Ele se ergue como um colosso, cego pela própria grandiosidade, incapaz de perceber que, sob o brilho ofuscante da arrogância, há uma fragilidade latente. Aqueles que se sentam em tronos construídos de mentiras e descaso não sabem que a queda é apenas uma questão de tempo. Eles dançam no fio da navalha, ignorando as vozes que ecoam em seus ouvidos, vozes que gritam verdades que eles se recusam a ouvir. O orgulho, essa armadilha sutil, engana até os mais astutos. Eles se tornam vulneráveis, como baratas apanhadas em um raio de luz, sem saber que o destino se aproxima, impiedoso. A desconsideração das advertências é uma fraqueza que os poderosos cultivam como uma planta venenosa. Cada aviso ignorado se transforma em uma semente de ruína, brotando em seus corações e mentes como uma erva daninha. Os sinais estavam lá, claros como o dia, mas eles preferiram girar suas cabeças, como se o desprezo pudesse afastar a realidade.
Olhar para o lado não há proteção, é uma sentença. E agora, enquanto eles se perdem em suas próprias ilusões, a verdade se aproxima, sorrateira e faminta. A ilusão da invulnerabilidade é como um castelo de areia à beira do mar. Eles acreditam que construíram muros intransponíveis, mas a maré da verdade sempre vem. O poder não é um escudo, é uma armadilha. Aqueles que se alimentam de sua própria grandeza se esquecem de que o tempo é um artista cruel, e suas pinceladas podem ser a queda de um império. Eu sou a tempestade que se forma no horizonte, pronta para varrer suas certezas e expor a fragilidade de sua existência. A solidão é um fardo pesado, mas é também um amigo silencioso. Em meio ao vazio, encontrei forças que nunca soube que possuía. Enquanto eles se cercam de bajuladores, eu caminho sozinho, absorvendo cada fragmento de dor e indignação. A solidão não me quebrou, ao contrário, me moldou. Cada momento de isolamento foi um passo em direção a um novo eu, um eu que não teme a escuridão, mas a abraça como uma velha conhecida. É na solidão que eu encontrei a determinação, uma chama que ardia em mim enquanto eles se perdiam em suas próprias sombras. Mas a vulnerabilidade que eles desprezam não é uma espada de dois gumes. Aqueles que se isolam, que se cercam de muros, se tornam alvos fáceis. A solidão é um campo fértil para a revolta, e eu sou a colheita que se aproxima. Eles dão vento à escuridão, aquela que tanto teme, é onde a verdadeira força reside. Na ausência de luz, eu encontrei a clareza. E agora, quando o tempo deles se esgotou, eu não sou mais um mero espectador. Sou o artista que pinta a tela da revolta com as cores da dor e da solidão. Eu sou a tempestade que se aproxima, a força que vem da escuridão, pronta para reivindicar o que é meu. O poder deles é um eco distante, e a justiça, essa velha amante, finalmente está chamando meu nome. Eles pensaram que poderiam me quebrar, mas eu sou a resposta à sua arrogância. O ciclo de poder e orgulho está prestes a ser rompido, e aqueles que ignoraram os sinais terão que enfrentar as consequências de sua própria cegueira. O tempo de agir chegou, e a dança da destruição se inicia. A solidão, esse abismo onde muitos se perdem e poucos se encontram. É um eco vazio que ressoa nas paredes da mente, um espaço onde os gritos permanecem silenciados e os pensamentos se tornam sombras dançantes. Quando todos se afastam, quando o mundo se transforma em uma multidão indiferente, é nesse silêncio ensurdecedor que se forjam os verdadeiros guerreiros. A solidão não é um fardo, é uma armadura, uma capa que reveste a alma e a prepara para a batalha que se aproxima. Na minha jornada, cada passo solitário foi um passo em direção à compreensão. Fui deixado de lado, ignorado, tratado como um fantasma que assombra os corredores do poder. Mas, em meio a essa rejeição, encontrei uma força inabalável. Enquanto eles se cercavam de aplausos e sorrisos falsos, eu absorvi a verdade crua da vida. A solidão se tornou meu maior aliado. Na penumbra, aprendi a ver além das ilusões que eles criaram, a enxergar o mundo como ele realmente é, um lugar onde a dor e a luta são as únicas certezas. A solidão fortalece a determinação. Cada lágrima que cai, cada insulto que ecoa, é um tijolo na construção do meu propósito. Em vez de me deixar quebrar, cada humilhação se transforma em combustível. Eles acreditaram que me isolariam, mas não sabiam que eu me tornaria mais forte. No silêncio, eu planejei. No abandono, eu me preparei. Enquanto eles desfrutavam da ilusão de segurança, eu me tornava uma tempestade, um furacão prestes a se desatar sobre suas cabeças. A vulnerabilidade do isolamento é o que os torna suscetíveis à destruição. Eles se cercam de paredes, acreditando que a distância os protegerá, mas o que não percebem é que essas paredes, em sua arrogância, os aprisionam. A solidão é uma lâmina afiada, e eu sou o artesão que a maneja. Com cada momento solitário, eu afio essa lâmina, preparando-a para o corte decisivo. O poder deles é uma miragem, eu sou a realidade, e a realidade sempre triunfa. É na escuridão que a verdadeira força emerge. Eles temem o que não podem ver, o que não podem controlar. A sombra é meu ar,
e nela eu encontrei a verdadeira essência do que sou. Cada passo nas sombras me ensinou que a força não está na luz, mas da capacidade de se levantar após cada golpe, de lutar mesmo quando a esperança parece distante. Eles não sabem que, enquanto se divertem em sua festa de egos, eu me torno mais astuto, mais implacável. E agora, quando olho para trás, percebo que a solidão não foi um castigo, mas uma bênção disfarçada. A dor não é apenas sofrimento, é a forja onde se moldam os mais valentes. O tempo que passei sozinho me ensinou que a verdadeira justiça não é uma questão de vingança, mas de equilíbrio. Quando a balança da vida pende para um lado da opressão, é preciso agir. E agir é o que eu farei. Eles não enxergam a tempestade que se aproxima. Estão tão envolvidos em sua autocomplacência que não percebem que o tempo é um artista que pinta com pinceladas de dor e solidão. E eu sou a tela que eles escolheram ignorar. O eco da minha determinação ressoará em cada esquina, e quando a poeira assentar, ficará claro que a solidão não é um sinal de fraqueza, mas de uma força poderosa que não se deixa bater. Em breve, eles saberão o que é ser confrontado por aquele que se ergue das cinzas da solidão. O poder da escuridão será revelado, e aqueles que pensaram que poderiam me quebrar se verão diante de um reflexo distorcido de suas próprias escolhas. O tempo deles se esgotou, e a hora da verdade se aproxima. A solidão não é mais um destino, é um caminho para a libertação. A escuridão é muitas vezes vista como um abismo, mas para mim, é um ar. É nesse espaço profundo e solene que encontrei a verdadeira essência do que significa ser forte. Enquanto os poderosos se deleitam na luz ofuscante de seus tronos, eu mergulho nas sombras, onde a autenticidade habita. A força que emana da escuridão não é uma fraqueza mascarada, é um poder bruto e primitivo, uma energia que se alimenta da dor e da rejeição. Cada ruga na minha pele, cada cicatriz em minha alma, são marcas de uma luta que não foi em vão, mas sim um hino à resiliência. A dor, essa doce companhia, é o que me moldou. Nela, encontrei uma força que transcende a compreensão. Os que não conhecem a escuridão acreditam que a luz é o único caminho, mas esquecem que são as sombras que revelam as verdades mais profundas. Cada lágrima que cai é um testemunho de uma batalha travada em silêncio, e cada sorriso forçado é apenas uma máscara que eles usam para esconder a fragilidade que reside em seus corações. Na escuridão, eu não só sobrevivi, eu floresci. Libertar-se das amarras da paciência é como romper correntes invisíveis. Enquanto eles me viam como um mero espectador, eu estava, na verdade, acumulando poder. A dor que eles pensaram que me quebraria se tornou o combustível que me impulsionou a me erguer. A paciência não é um sinal de fraqueza, mas uma preparação meticulosa para o que está por vir. E agora, ao olhar para trás, vejo que cada momento de silêncio, cada instante de solidão, foi uma aula de vida que me ensinou a dançar com a escuridão, a abraçar o que muitos temem. A transformação do Coringa não é um conto de fadas, é uma metamorfose brutal. De um ser pacífico, eu me tornei um agente de mudança, um catalisador de caos. A dor que uma vez me paralisou agora me impulsiona. A sombra que era meu refúgio se tornou meu estandarte. Eu não sou um mero caos, eu sou a tempestade que eles nunca viram chegando. Eles me subestimaram, e agora, o jogo mudou. A escuridão não é mais minha inimiga, é a minha aliada, e juntos, vamos deixar uma marca indelével na história. Enquanto eles se divertem em seus banquetes de arrogância, eu danço nas sombras, esperando o momento certo para agir. A escuridão não é apenas um espaço vazio, é um campo fértil onde as sementes da revolução germinam. A força que vem da escuridão é a verdadeira força da natureza. Ela não se importa com regras ou convenções, ela simplesmente é. E eu, agora, sou parte dela. Quando a luz finalmente se apagar, quando a verdade for revelada, eles perceberão que a escuridão não há o fim, mas o começo de algo mais profundo. O poder que eu abracei não é apenas uma resposta à opressão, mas uma declaração de guerra contra a complacência. A transformação que ocorreu em mim é um reflexo do que o mundo precisa, não mais paciência, mas uma ação que ecoa na eternidade.
A libertação é uma luta, e eu sou o guerreiro que se ergue da poeira. A escuridão que muitos temem é onde eu encontro meu propósito. O que eu prometo, o que eu reivindico, é a justiça forjada na dor. Eles me subestimaram, mas agora, eles verão que a verdadeira força pode ser encontrada nos lugares mais sombrios. A hora de agir não é apenas uma escolha, é um destino inevitável. E quando a poeira sentar, a história não lembrará deles, mas de mim, do Coringa que se levantou das profundezas e trouxe a tempestade. A justiça. Um conceito tão glorificado, tão mal interpretado. Eles pensam que a justiça é uma balança equilibrada, mas eu vejo a verdade nua e crua. Justiça é o eco das vozes silenciadas, o grito que atravessa a escuridão e se transforma em um rugido ensurdecedor. Em cada gota de sangue derramado, em cada lágrima que escorre, há uma história, uma razão. O que eles chamam de ordem é, na verdade, a tirania disfarçada de respeito. A dor é o fogo que forja a justiça em meu coração. Enquanto eles se sentam em suas torres de marfim, ignorando o clamor dos que estão abaixo, eu escuto. Cada humilhação, cada traição, se transforma em uma arma. Eles acreditam que o poder é seu por direito, mas eu sei que o poder é uma ilusão. É uma máscara que eles usam para esconder sua vulnerabilidade, e quando a verdade vem à tona, essa máscara se despedaça, revelando a fragilidade que existe por trás do orgulho. A linha entre vingança e justiça é tênue, mas eu a atravesso com facilidade. Vingança é o desejo de ferir, de fazer o outro sentir a dor que você sentiu. Justiça, por outro lado, é um chamado à equidade, um desejo de restaurar o que foi perdido. Eles podem me ver como um vilão, mas o que eu realmente sou é um justiceiro. O que eu busco não é apenas retribuição, mas a restauração de um equilíbrio que eles nunca entenderão. Eu sou a tempestade que se aproxima, e quando finalmente chegar, eles saberão que a justiça é inegociável. O papel que assumi não é apenas o de um palhaço que ri da dor alheia, mas o de um arauto da verdade. A verdade é uma espada afiada, e eu a uso para cortar as correntes da hipocrisia. Aqueles que permaneceram em silêncio, que ignoraram as advertências, agora se deparam com a crua realidade. O tempo de agir chegou, e a justiça, essa força implacável, não será negada. Quando eu olho para os poderosos, vejo seus rostos pálidos e nervosos. Eles se tornaram prisioneiros de suas próprias criações, escravos de um sistema que eles pensaram dominar. A vulnerabilidade que eles escondem sob camadas de arrogância é o que os tornará suscetíveis à destruição. Eu não sou apenas um espectador, sou um agente de mudança que vem para restaurar o que eles destroem. A dor que eles causaram agora se transforma em um baluarte de resistência. A justiça forjada na dor é a única que tem valor. Não é uma justiça que se conforma com regras ou leis, é uma justiça que nasce do entendimento profundo do sofrimento. Cada ato de crueldade cometida por eles será cobrado, e eu estarei lá, com um sorriso que esconde o fogo da revolução. Eles acham que podem continuar ignorando as consequências de suas ações, mas eu sou a voz da inevitabilidade. Quando o caos se instaurar, quando as sombras finalmente engolirem a luz que eles tanto veneram, eles verão que a justiça não é um conceito distante, mas uma força que vive e respira. É um símbolo de resistência, um grito de liberdade. Eu não sou o capricho de um lunático, sou a resposta à opressão. O que eu prometo revelar ao mundo não é apenas a verdade sobre eles, mas sobre todos nós. Nós somos a soma das nossas experiências, e a dor é a nossa conexão. O destino se aproxima, e com ele, o confronto final. Eu não busco apenas a destruição deles, mas a construção de algo novo. Algo que não seja baseado em mentiras ou ilusões. O tempo deles se esgotou, e eu sou o arauto dessa nova era. Eles me subestimaram, mas quando a poeira sentar, a voz que ecoará será a minha. A justiça forjada na dor não será silenciada, e ela terá seu dia de glória. O destino, esse sussurro sombrio que paira sobre todos nós, se aproxima como uma tempestade prestes a desabar. A inevitabilidade do que vem a seguir não é apenas uma possibilidade, é uma certeza implacável. Eles,
Com seus rostos de marfim e corações gelados, acreditam que podem continuar a dançar sobre os destroços da vida alheia sem consequências. Mas o tempo é um juiz severo, e suas sentenças são inexoráveis. As paredes que ergueram para se proteger da realidade agora se tornam suas prisões. A cada dia que passa, a ilusão de controle se desmorona, revelando a fragilidade de suas almas. Eles se cercam de segurança e poder, mas não percebem que estão apenas construindo castelos de areia à beira do abismo. O que prometo revelar ao mundo não é apenas a verdade que eles temem, é o reflexo de sua própria hipocrisia. A máscara que vestem começará a escorregar, e ao caírem em desgraça, a verdadeira natureza deles será exposta. Quando o confronto final ocorrer, não será uma batalha de força bruta, mas um embate de verdades. Eles se verão cercados por suas próprias mentiras, e a luz que sempre buscaram se apagará sob o peso de suas ações. O que eles chamam de poder, eu vejo como um fardo. Eles acreditam estar no topo, mas na verdade, estão na beira do precipício, prontos para despencar. Aquele que se julga invulnerável é o mais frágil dos mortais. O tempo de agir chegou, e cada momento perdido é uma oportunidade que escorrega entre os dedos. As vozes que foram silenciadas clamam por justiça, e eu sou o arauto desse grito. A dor que carregamos, que nos une em nossa solidão, se transforma em um grito ensurdecedor. Eles não podem ignorar o clamor por mudança. A verdade está se elevando como uma fênix das cinzas, e quando finalmente alçar voo, não haverá espaço para dúvidas. O que veio antes não importa mais, o que importa agora é o que está por vir. Ao olharem em seus reflexos, eles verão a sombra do que realmente são. A arrogância que outrora os sustentou se tornará a âncora que os puxará para o fundo. O isolamento que eles cultivam, que os faz acreditar que são superiores, agora se transforma em sua maior fraqueza. Em vez de proteção, a solidão é uma bandeira branca que sinaliza a rendição. Eles se tornaram prisioneiros de suas próprias criações, e o momento da libertação se aproxima. O confronto que se avizinha não é apenas um embate entre eu e eles. É a colisão de verdades, a iluminação de um caminho que eles se recusaram a percorrer. As consequências de suas ações não podem mais ser ignoradas. O tempo deles se esgotou, e quando as sombras finalmente os engolirem, eles perceberão que a justiça não é um conceito distante, mas uma força que pulsa, que grita por reconhecimento. O legado que deixarei não será apenas o embrião de uma nova era, será o testemunho do que acontece quando se subestima a dor de uma alma. A libertação não será apenas minha, será de todos aqueles que sofreram em silêncio, todos aqueles que foram ignorados. O que eu prometo revelar é a verdade que todos temem. E quando a poeira assentar, a voz que o coará será a minha, ressoando como um trovão em uma noite escura. Eles podem me ver como um vilão, mas eu sou, na verdade, um reflexo de suas próprias falhas. A justiça que busco não é uma simples retribuição, mas a restauração de um equilíbrio que eles destruíram. O destino é implacável, e aqueles que acreditam estar acima da lei logo descobrirão que a lei, afinal, é a própria natureza da vida. O tempo de agir chegou, e o mundo não será mais o mesmo. A escuridão não é apenas um lugar, é um estado de ser. É onde a verdade se esconde, esperando pacientemente por sua hora de brilhar. Aqueles que se sentem confortáveis em sua torre de marfim não compreendem que a luz que eles tanto valorizam é também a mesma que os torna vulneráveis. Eles dançam na superfície, ignorando o abismo que se abre logo abaixo. O que será que a queda trará? A resposta é simples, a justiça que eles não viram se aproximar. Um chamado à reflexão se ergue das cinzas que eles deixaram para trás. Eu sou a voz que ecoa nas sombras, o lembrete de que cada ação tem um preço. A paciência que eles confundiram com fraqueza agora se transforma em uma tempestade que se avizinha, pronta para devorar tudo em seu caminho. A solidão que eles impuseram aos outros se volta contra eles, como um bumerangue, e a dor que causaram se transforma na sua própria condenação. O que acontece com aqueles que ignoram os limites da paciência? Eles se tornam prisioneiros de suas próprias ambições, perdendo o contato com a realidade.
A arrogância é uma armadura que pesa, e eles não percebem que cada golpe de sua espada de poder apenas afunda mais fundo na carne da sociedade. O que eles consideram invulnerabilidade é, na verdade, a ilusão mais perigosa. Quando o chão começa a se desfazer sob seus pés, eles gritam. Mas quem ouvirá? O eco da sua própria hipocrisia será o único som que os acompanhará na queda. Suas risadas arrogantes se transformarão em lamentos, e a dor que infligiram se tornará seu legado. O que o deixarei para trás não será apenas um rastro de destruição, será um testemunho da verdade que não pode ser silenciada. A mensagem que carrego é clara: a justiça forjada na dor é a única justiça verdadeira. Aqueles que se julgavam acima do bem e do mal agora se verão confrontados por sua própria criação. O isolamento que tanto valorizaram se tornará sua maior fraqueza, e as vozes que eles silenciaram clamam por reparação. O que realmente significa ser um justiceiro neste mundo distorcido? O papel que desempenho é aquele que cada um de nós pode escolher. A linha entre vingança e justiça é tênue, mas a motivação é pura. A dor é um catalisador, e a transformação que ela traz é incomensurável. Enquanto eles se afundam em suas próprias mentiras, eu me levanto, não como o vilão, mas como alguém que compreendeu a profundidade da injustiça. Eu sou a sombra que eles temem, a verdade que eles tentaram enterrar. Quando a poeira finalmente assentar, a imagem que eles verão não será a de um inimigo, mas de um reflexo distorcido de si mesmos. O legado do Coringa não será apenas um conto de desespero e caos, mas uma lição sobre o poder da resiliência. A história que contarei não será uma fábula, será um aviso. Aqueles que ignoram os sinais, que dançam sobre os destroços de vidas alheias, logo descobrirão que o verdadeiro terror não vem de fora, mas de dentro. O preço a ser pago pela insensatez é alto, e muitos não estão prontos para arcar com as consequências. Eles podem ter se esquecido do valor da empatia, mas a vida tem um jeito de lembrar. E quando essa lembrança chega, não há como escapar. O tempo deles se esgotou, e a hora da verdade se aproxima. A justiça não há um conceito distante, mas uma força que avança, implacável e sem piedade. No final, o que restará não será apenas dor, mas a possibilidade de um novo começo. A libertação não será só minha, será de todos que se sentiram invisíveis, todos que carregaram o peso da injustiça. O que eu prometo revelar não é apenas a verdade que eles temem, mas a única realidade que importa, a de que todos somos responsáveis por nossas ações, e o tempo de enfrentar as consequências chegou. Se você é alguém que compreende que a verdadeira força se revela nas sombras, compartilhe esta mensagem. Deixe seu comentário sobre como a dor que você enfrentou se transformou em poder e motivação. Inscreva-se no canal para mais reflexões profundas que desafiam a luz e revelam as verdades que muitos preferem ignorar. Lembre-se, a justiça emerge do caos, e a escuridão é um campo fértil para aqueles que se atrevem a lutar. Não se esqueça, cada passo na penumbra é um passo em direção à verdadeira liberdade.